Pastor, é muito bonito, poético falar isso. Mas em meio às injustiças, Miqueias também profetizou, né? Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E aí ele libera uma sentença. Deus fará justiça. E os meus inimigos serão pisados como as lamas. Mas aí ele é profeta, né? Ele tá vendo o mundo espiritual. Mas eu também sou profeta. Mas aí assim... Esses caras injustos aí precisam ser pisados igual a lama, ué. Mas a gente ora. A sentença, ela virá. De alguma forma. Mas e se eles se arrependerem amanhã? Enquanto a vida, a esperança. Aí se torna meu irmão em Cristo. Olha Paulo. Olha a vida de Paulo. Era perseguidor da igreja também. Então, assim, a gente tem que pregar um evangelho e viver ele. Agora, não tô falando assim que é tudo lindo, maravilhoso, que é flores, não tô falando nada disso. Mas a nossa posição em Cristo pela palavra tem que ser de orar, tem que ser de clamar. Agora, é óbvio, estão mexendo com o povo de Deus? Existe uma perseguição, não só política, mas religiosa também? Pode se preparar, queridos. Deus é Deus para julgar. E Deus julga mesmo. Então, assim, a gente tem que se levantar. Como igreja, a gente tem que se levantar. Sim. Fala aí, pastor Cardoso. Eu acredito o seguinte. O Bolsonaro não voltará para a eleição, que tem muita gente ainda tem essa esperança. O Tarcísio será o candidato. Nós teremos maioria de Senado e deputados O Nicolas e governadores. Ainda, né? O Nicolas é novo ainda. E governadores serão de direita e com um novo Senado, né? A gente tem a Michele Bolsonaro, que vai ser senadora por Brasília, o Carlos Bolsonaro vai ser senador por Santa Catarina. Então, veja, eles estão criando uma plataforma para na próxima eleição. E aí existe vários cenários que são assombrosos no meio de tudo isso daí. E é aí que a igreja precisa discernir. Primeiro cenário, se censurar a rede social e silenciar, né, que nem aconteceu o fato do Nepal lá, que foi 26 redes social cancelada, os jovens, a geração Z foi pra rua e derrubou o governo e a rede social voltou. O Flávio Dino, na hora, ele tá monitorando todas as postagens que ligam Nepal ao Brasil. E o Lula falou essa semana lá no café da manhã com o César Filho que é inevitável que vai regular a rede social. Se houver uma regulamentação da rede social, é perpetuação da esquerda, porque a direita não vai ter mais voz nenhuma. E a mesma narrativa do Nepal e do Brasil, discurso de ódio. E na fala do presidente essa semana ao César Filho, ele falou: como é que se você fala mal de alguém você vai ser processado? Por que você pode falar mal de alguém na rede social e não ser processado? Isso quer dizer... Quem falar mal do Supremo, do Senado, de presidente, vai ser silenciado. Quer dizer, então eles vão silenciar a direita e vão se perpetuar no poder. Se isso não acontecer, se eles não conseguirem a regulamentação da rede social como eles querem, aí a direita volta com tudo. E existe um cenário que o Ciro Gomes colocou agora também, que é interessante, que é o Lula, por estar completando quase 80 anos, diz que já não tem mais gás, é o que estão falando, e ele abrir mão da candidatura. Iria acabar a polarização, entraria o centro através do Tarcísio, e aí não fica nem direita nem esquerda, meio que pacifica o país. E como novo, a única forma de mudança de Supremo, de tudo, é nós termos senadores e deputados novos para mudar totalmente o cenário, porque os senadores antigos, eles não querem mexer com a Suprema Corte. Então, veja que o próprio... Tudo tem rabo preso, então. Né? O próprio Alcolumbre disse que se tiver maioria de direita no Senado, ele não concorre a mais nada. Porque ele não vai prender nenhum ministro, não vai impeachment nenhum ministro da Suprema Corte. Então, isso é fala dele. Então, o que é isso? A gente vê que eu acredito em algo sobre o Brasil. O Brasil não... Eu acredito e quero acreditar, como o pastor falou, é o dever, como cidadão brasileiro, eu não quero ver a ruína total da nação, que não cairá na mão do comunismo. E aí vem também Donald Trump com ameaça militar e econômica. Hoje, novamente, o Marco Rubio falou que essa caça às bruxas vai ter uma retaliação americana pelo que aconteceu, né? Porque foi totalmente... eu acredito que qualquer advogado de primeiro semestre, quando ouvir o Fux ali, vai entender que não tem crime, não tem condenação, Jesus, não tem... Né?
Então, talvez, eu até tava pensando nisso, será que foi o Bolsonaro que deu um golpe ou o verdadeiro golpe está sendo dado agora, através de tudo que aconteceu? É pelo que o Fux falou, o STF não tinha competência para julgar Bolsonaro, porque ele está sendo julgado como presidente, mas ele é ex-presidente. O Sérgio Moro tinha falado aqui também que o Bolsonaro deveria ter julgado... deveria ter sido julgado em primeira instância, não pelo STF. Igual foi o ex-presidente. Né? Mas o senhor disse algo interessante. O senhor disse anteriormente em outro podcast aqui que tinha se levantado um trono contra o pastor Silas Malafaia. E sobre o Bolsonaro, não se levantou nenhum espírito, não? Malafaia, assim, existe um trono que é de Jezabel que quer calar a voz dos profetas do Senhor, né? E se levanta mesmo. Agora, contra o Bolsonaro existe um trono que a gente chama que é o trono de Temis. Temis, que é o trono ligado à deusa da justiça. Então, na realidade, hoje, o que mais tem no Brasil? Justiça ou injustiça? Injustiça. Você vê que Temis é o que? Ela tem uma balança, ela tem venda nos olhos. Por que ela tem venda nos olhos? Porque a justiça tem que ser imparcial e não parcial. E hoje a gente vê um cenário político que a justiça não está sendo imparcial, ela está sendo parcial. Como foi dito aqui, partidária. Esse é o problema. Então já está errado por aí. Até porque eles fazem um juramento lá pautado nisso. Eles não podem ser partidaristas. Então existe uma guerra espiritual em tudo isso. Existe uma batalha espiritual. Não é normal. Posso ler um texto para colaborar com isso? Pode falar. Olha lá, Isaías 24, 5 e 6. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Aí entra o juízo, né? Por quê? A terra está contaminada? Porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra e os que habitam nela são desolados. Então, veja bem, como é que vem a contaminação da terra? Através da transgressão das leis. Não é a lei, é as leis. São várias, né? Aí veja bem, através da mudança dos estatutos e o quebrar a aliança eterna. Porque aonde é que Deus habita no meio disso tudo? Na verdade. Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. E toda essa ação que está se mobilizando, ela é totalmente injusta. É injusto, então seria um trono... Só pra você entender, como é? Iniquidade. A Temis. Iniquidade. Todos nós temos que ter equidade. Andarmos na justiça de Deus. É padrão de justiça. A iniquidade, ela, na realidade, ela tá ligada a muitas coisas, inclusive a leis governamentais, que são inseridas fora do contexto. Aí a gente vai entrar na abordagem teológica. Fora do contexto bíblico. É aquela transgressão de geração para geração, que o pai fez, que a mãe fez, que a nação fez. E o Brasil, ele tá indo para um cenário, que eu falei em um outro podcast, é assim, todos nós, pastor Fábio, temos uma medida de iniquidade. Todos nós. Existe uma medida de iniquidade para pessoa, bairro, cidade, estado, país e nação. Existe uma medida. Você vai ver, pastor Cardoso puder puxar aí, ó, amorreus, Deus vai falar assim, e a medida de iniquidade dos morreus chegou ao seu limite. Então existe, tem vários versículos falando sobre isso na Bíblia. Existe uma taça no mundo espiritual, tá? É assim que funciona. E que aquela taça vai se enchendo. Quando enche, vem juízo de Deus. O Brasil, quando começa, por exemplo, PLs, projetos de leis de iniquidade, que começam a ser, na realidade, aprovados e a nação começa a aplicar, praticar aquilo, a taça está se enchendo. Isso também está ligado a tudo. A igreja, está ligado ao pessoal da justiça, não importa. Quando essa taça encher, meu irmão, É bom citar isso, porque muita gente pega esse contexto, pastor, não cortando, que só pega no Antigo Testamento. Mas Paulo falou sobre isso em 1 Tessalonicenses 2,16. Eu concordo com isso também, ó. E nos impede de pregar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim.
Então, é muito importante a gente entender, eu compreendo eu concordo, né? Que nem lá a questão dos amorreus, Gênesis 15, Deus falou com Abraão que eles iriam ficar cativos no Egito por 400 anos, até a medida do pecado dos amorreus se encher. Então, existe uma medida de pecado e quando ela transborda, a ira vem. O povo que foi cativo para a Babilônia é a mesma coisa. 70 anos na Babilônia. Por quê? Porque cometeram 3 pecados principais. Eles, soberba, idolatria, padrão de assimilação da cultura dos deuses e roubo sabático. Aí Deus somatizou, viu que eles roubaram 70 anos sabático. Um período de 490 anos, a cada 7 anos tinha um ano que era o sabático. Então foram 70 anos. Então Deus disse, vocês vão ser levados cativos 70 anos. Então é uma medida de iniquidade. E o povo, eles não entendem isso. A nação não está entendendo. Quando essa taça enche, aí vem juízo. Por isso que a gente tem que se arrepender. Quando Deus chega e fala para o profeta, vai até a grande cidade de Nínive, pregou contra ela, é porque Deus viu, a taça já está aqui no limite. Então nós estamos vivendo uma consequência do aumento da iniquidade nessa taça, seria isso, né? Tá e sobre esse trono aí que se levantou contra Silas Malafaia, contra Bolsonaro? Então, é um trono que se levanta. Por quê? Porque está se alimentando do que no país? Da iniquidade. Pode perceber, pastor, o negócio está piorando. E vai, para mim, na minha opinião, a tendência é piorar. Se ler o livro de Apocalipse, você vai ver lá. E de vez o povo se arrepender diante das coisas caóticas, não. A Bíblia diz, e eles vão blasfemar contra Deus. O povo, de vez se quebrantar, se humilhar, não faz isso. E aí a gente vê, existe o pecado da nação, mas e tem o pecado pessoal. A iniquidade, na minha concepção, quem comete é crente. Isso é pesado, o pecado hein? concebível. Né? Eu sei que é pecado e continuo praticando.